Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma super videoaula do curso de Macros e VBA com o Excel, aqui pela autocriativo.com.br. E em nosso tema de hoje, como item principal, vamos conhecer sobre as propriedades e métodos dos objetos, dos quais estaremos criando então a programação necessária para a nossa necessidade. Sou o professor Everton e vamos então criar novamente uma macro para o entendimento da aula de hoje. Então habilitem aqui através do desenvolvedor, vamos criar aqui uma nova macro, vamos chamar de propriedades. Por enquanto nenhuma tecla de atalho, nenhuma descrição, vamos dar aqui um OK. Então aqui nessa célula eu vou digitar aqui aprendendo VBA e nesse texto eu vou aplicar aqui algumas formatações. Vamos entrar aqui em página, vamos definir que vai ser aqui um fundo vermelho, uma fonte branca e ainda um negrito. Ok? Então apliquei aqui algumas características, ou seja, apliquei algumas propriedades. E perceba então pelo código aqui VBA gerado, né? Olha só, veja que ele está seguindo, né, as instruções que eu determinei agora aqui na minha tela do Excel. Então vamos parar aqui a minha macro. E aqui você já pode perceber então o que? Que a propriedade ela é um atributo, ou seja, uma característica, né, que você define para um objeto, podendo ser uma ou várias, como eu fiz aqui. Olha, em apenas uma célula eu fiz várias alterações. Aqui apenas coloquei, né, a cor de fundo, alterei o tipo o estilo, né, da fonte, coloquei aqui o negrito, mas aqui ainda poderia ser, né, a altura da fonte, tamanho da fonte, a altura da linha, a largura aqui da coluna, a cor da borda. Enfim, são inúmeras possibilidades que você pode estar empregando então em seus objetos. E basicamente, se você for analisar aqui, olhando aqui, mas prestando mais atenção aqui no Excel, você vai ver que a sintaxe, ou seja, a forma do Excel entender essa modificação é o objeto. Deixa eu digitar aqui, seria o que? O objeto, ponto, a propriedade igual a alguma coisa. Então basicamente é isso. E codificando dessa forma, vamos olhar aqui agora, olha. Se apenas eu definir, por exemplo, aqui o negrito, ó, vamos só criar rapidamente com uma outra, gravar, não vou colocar nome nenhum não, vamos por teste, vou dar aqui um enter, voltar nela e colocar o negrito, apenas o negrito. Vamos parar aqui a gravação. O que você vai observar aqui? Vamos descer aqui um pouco, dar um enter aqui para poder apenas ficar essa daqui. Então você percebe o seguinte, que o nosso objeto aqui, né, o range A7, ou seja, aquela seleção, para que ela possa estar assumindo aqui o negrito, eu tenho que ter alguma ação, certo? Apenas a informação aqui do objeto ponto propriedade não foi suficiente, eu tenho que ter uma ação também para poder estar aplicando então esse negrito. Então nesse caso é o método. Então enquanto a propriedade ela mostra as características, né, do seu objeto, o método é uma ação que esse objeto pode estar executando. Então, ou seja, vamos só colocar mais um detalhe aqui também, que além do objeto ponto propriedade, pode ser também objeto ponto método. Existem situações assim também. Você pode estar aplicando direto o método sem ter uma propriedade. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Olha, o meu objeto aqui, range A7, ou seja, esse objeto, qual o método dele? Seleção. Então, eu estou selecionando ele. E com esta seleção eu vou pôr aqui essa propriedade, que é font bold. Isso aqui é a fonte negrito. Esse true é um valor booleano, ou seja, ele poderia ser falso ou verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Eu estou informando que a seleção que eu fiz, né, lá na minha célula, ela está em negrito. Se eu coloco aqui, por exemplo, um false, o que vai acontecer? Vamos apagar aqui, olha. Vamos salvar. E ao executar por aqui mesmo, olha, esse botãozinho aqui, ele vai executar aqui a nossa macro. Então se eu vier aqui, estando aqui, eu estou no VBA, né? No VBE aqui no editor do Visual Basic. Então se eu vier aqui agora, olha o que vai acontecer com o teste. Ele vai ficar, tirou o negrito, porque eu coloquei aqui false. Então vamos voltar aqui com true. Salva, executa. Ele volta aqui ao negrito. Então, ou seja, e um item bem simples, né? Ó, apenas selecionei aqui a minha célula, esse meu intervalo, né, de A7, e apliquei aqui o negrito, né? No caso aqui, olha, nesse ponto, naquela seleção. Vamos só simular aqui uma outra situação, olha.
para você poder ver como que você vai estar reconhecendo também, né, esses métodos e propriedades. Então vamos supor que eu vou fazer o seguinte, vamos copiar aqui daquela forma, do jeito que está aqui, só que eu quero colocar aqui na célula 8. Então, como eu tenho aqui o modelo pré-criado, né, vamos estar desenvolvendo aqui algo do zero. Vamos colocar aqui do jeito que está ali, a minha referência vai ser o A8. Vamos fechar aqui as aspas. Ok, quando eu coloco agora um ponto, perceba que o Excel mostra para mim uma caixa de combinação, ó, com vários itens. E cada item desse, ou ele é uma propriedade, ou ele é um método. Então, para você reconhecer, quando tiver esse verdinho aqui aparecendo, olha, veja que é uma ação. Sendo uma ação, é um método. E a ação que eu busco aqui é a de seleção. Então, se eu vier novamente aqui, olha, select. Ou seja, eu quero que você selecione para mim esse intervalo, então select. E dessa seleção que você fez, eu quero que a fonte agora ela seja itálica. Então, perceba também o seguinte, ó, não tem nenhum conteúdo digitado. Tá? Na 8 eu não tenho nada, olha. Então, nesse ponto, o que eu vou fazer? Pessoal, esse detalhe aqui, ó, esse apóstrofo, ele funciona como um comentário. O que é um comentário? É uma ajuda, né, que você pode ter aqui no seu código para ensinar o que ele está fazendo. E isso não é executado na sua macro. Então, o que eu vou fazer? Vou parar aqui essas linhas aqui, ó, veja que ela fica um verde claro, olha. Eu estou bloqueando ele, apenas habilitando essa criação que nós fizemos, olha. E é claro, pessoal, uma macro tão simples dessa de seleção, uso de fórmulas simples, não é o caso de você estar usando o VBA. Ele é interessante para uma situação que você não tenha, né, a função ou fórmula pronta aqui no Excel. Tá ok? Então, dando sequência aqui agora, vamos salvar essa macro. Olha. É a mesma macro, porém agora eu coloquei comentário aqui no comandos anteriores e vou estar salvando aqui agora. Salvei novamente e vamos executar. Veja que não aconteceu nada, porém se eu vier aqui agora, olha, qualquer item que eu for digitar aqui, ele já vai estar em itálico. Se eu vier aqui embaixo, ele está normal. Então, se eu vier novamente aqui e colocar aqui um false e salvar, né? Vamos salvar aqui, executar, ele vai transformar ao normal, né? No caso aqui o texto. Então, perceba que a criação aqui da sua macro, tanto pode ser via macro realmente, né? A criação aqui, ou você pode estar digitando. Ou seja, você pode estar ajustando aqui a macro que você criou da maneira que você deseja, né, no caso. Então, ou seja, toda a propriedade é através então desse ponto que é o diferencial que separa então a minha propriedade, né, ou método de um objeto. Então, se eu voltar aqui em cima agora, olha, vamos voltar aqui nesse exemplo maior. Só para você ter uma ideia, pessoal, aqui, ó, só nessas simples modificações que nós fizemos aqui, olha quantas linhas foram inseridas aqui, ó. Então, desde a parte das cores, né, que tem a ver com esses 3 blocos aqui, que não vou estar comentando agora, mas isso aqui tem a ver com essas cores do padrão RGB. Então, ou seja, uma simples combinação aqui, né, desses itens vai gerar apenas essa cor. Então, ou seja, é impossível, pessoal, você querer tentar guardar todos os itens, como eu já até disse anteriormente. Mas é claro que existe forma de você estar descobrindo, né, mais coisas, conhecendo novas propriedades, novos métodos, através do próprio Excel, claro. Ele tem aqui o sistema de ajuda, que você tem que estar conectado à internet, dependendo da versão do seu Office. Esse que eu estou trabalhando aqui é o Office 365, então ele tem um vínculo, ele está ligado, né, na internet. Então, quando eu aciono aqui o meu Help, né, o F1, ou ajuda, ele vai me direcionar para a internet. Vamos clicar aqui, olha. Ele já até abre o meu navegador aqui e já coloca algo relacionado aqui aos documentos da Microsoft, olha. Então, dependendo da versão do seu Office, se você já tiver o Help já instalado no seu computador, ele vai estar abrindo então a pasta já interna, né, do Microsoft Office, relacionada então ao Excel aí na sua máquina. Mas aqui no próprio VBA, ele tem um recurso bem interessante também. Deixa eu só maximizar essa janela aqui, olha. Que é o pesquisador de objeto. Isso aqui é bem interessante, olha. Então, se você vier aqui em exibir, vamos conhecer aqui o pesquisador de objeto. Isso é para você não ficar também decorando, né, lá na criação, né, das suas macros, da sua codificação.
sem ter conhecimento, né, dos recursos a mais aqui que você pode estar utilizando para ganhar tempo também, né, pessoal? E usar adequadamente, né, o método correspondente à sua necessidade. Então, quando você vem aqui em cima, olha, onde está essa caixa de combinação, ou drop-down, você vai ver que ele tem aqui, né, todas as bibliotecas, tem um item relacionado aqui ao Excel, Office, ao VBA, ao VBA Project, mas na verdade, se você vier aqui em Excel, como já é o padrão dele, ele vai mostrar para você aqui todas as classes relacionadas aqui aos métodos, propriedades, tudo está aqui. Então, ou você vai navegando, né, para verificar o que seria cada uma dessas. É claro que vai ser, olha só, um tempo gigante, né? Ou você, se você conhecer algum tipo de método que nós estaremos trabalhando, você pode estar digitando ele aqui nessa caixa, olha. Então aqui ele está mostrando todos os itens e por aqui eu posso estar fazendo tipo um filtro. Então vamos procurar, por exemplo, o range. Digitou aqui, dá um enter. Ele já vai carregar para a gente aqui tudo relacionado aqui ao objeto range. Ele só não cai aqui na posição, mas basta que você procure agora, né, o range. Vamos colocar aqui organizar. E você vai ver que ele está aqui, né, nessa classe range. De maneira que aqui embaixo agora você consegue ver, olha, ele marcou para mim aqui agora, range. E você vai ver agora as propriedades, ou seja, tudo relacionado a esse objeto. Então, se você vier aqui desse lado, o que estiver aqui nessa folhinha são as propriedades. Descendo um pouco mais aqui, você vai ver aqui os seus métodos. Então, ou seja, são vários itens, mas é claro que dá para você poder estar aprendendo. Esse, no caso do range, é importante conhecer a maioria deles, porque é o que você mais vai estar utilizando, né, nas suas criações. Mas nada impede de você estar também conhecendo outros itens, olha. E nesse caso agora aqui, você não tem que estar descobrindo também como é que é a sintaxe, né? Como é que cria, como é que forma isso. Se você vier aqui nele, olha, e clicar, por exemplo, vamos pegar aqui o name, nós já vimos, só para a gente poder estar vendo a sua sintaxe. Se você tiver aqui nesse item agora, olha só, marquei, e pressionar aqui a tecla F1, ele vai te direcionar lá para a internet. Vamos pressionar novamente aqui. E caiu exatamente aqui na minha pesquisa que foi feita. Vamos mudar aqui para, olha só, você tem a opção em inglês e em português. Ou seja, ele caiu novamente naquela tela que nós vimos anteriormente, né, numa outra situação, trazendo, né, de volta aqui no help do VBA do Excel, claro que diretamente no ponto que você solicitou. Vamos fechar aqui, fazer um novo teste e selecionar aqui a propriedade value, ou seja, que é o valor, ou seja, o conteúdo da minha seleção que eu fizer. Vamos clicar aqui no F1, trazendo novamente aqui ao site, e veja que nesse ponto tem alguns tipos de propriedades ou mesmo métodos, que ele traz até aqui um exemplo, olha, de como que é essa aplicação lá no nosso editor lá do Visual Basic. Então vamos pegar aqui essa linha mais simples, vamos copiar aqui, ó, Ctrl C, vamos voltar lá no nosso Excel. Você copiando também, é claro que o ideal, pessoal, eu estou copiando aqui, mas é você digitando, ele vai fixar melhor aí o conceito que você estiver aprendendo. Então, sempre quando tiver algo assim, é claro que muitas vezes eu vou estar copiando e colando para a gente poder estar ganhando esse tempo, né, de digitação. Você não tem que ficar vendo eu de ficar digitando. Então, mas é importante que você, nos testes que for estar realizando, né, é importante que você esteja, né, digitando em vez de estar fazendo esse Ctrl C, Ctrl V. Então, no meu caso aqui, então eu copiei, vamos lá para o Excel. Vamos fechar aqui o pesquisador de objeto, fecha aqui essa janela. E nessa macro que nós inicialmente criamos, vou estar usando ela mesmo. Vamos ver aqui um detalhe. Eu quero alterar aqui o conteúdo do A10. Então, como eu copiei aquela linha, né, lá da instrução da internet, dá um enter aqui, ó, vamos colar aqui. Então veja que, olha só, vamos entender aqui esse comando. O que ele está fazendo? Olha? Então no Worksheets, Plan 1, Sheet 1, aliás, veja que Sheet 1 eu não tenho, olha, é planilha 1. Então neste primeiro caso, eu já vou ter que estar alterando aqui se eu quiser fazer a modificação na minha planilha. Então vai ser planilha 1. Ok. Só que aí que tá, pessoal, se eu estou executando uma macro no meu arquivo e eu tenho certeza que vai ser aqui, essa informação aqui eu posso até estar desconsiderando ela. Ou eu deixo, não há problema nenhum, mas eu poderia estar tirando. Então esse refinamento também é importante quando você passa a conhecer o VBA, para você deixar o seu código, né, um pouco mais limpo. Isso faz parte também das boas práticas de programação.
Se de repente você fosse referenciar nessa planilha em um outro arquivo, né, aí sim tudo bem, você poderia estar, além de estar definindo, né, worksheets, teria que estar definindo também o workbook. Mas nesse caso nosso inicial, eu poderia até estar omitindo, né, essa informação. Mas nesse caso aqui vamos deixar worksheets, planilha 1, ou seja, estou dizendo que é essa planilha. Range A1, não, eu não quero mudar o A1, eu quero mudar aqui o A10. Então vamos colocar aqui, ó, A10. Certo? Então o A10.value, ou seja, o valor, o que vai ter aqui dentro? Ele colocou aqui um valor do pi, mas vamos colocar aqui um R cifrão, por exemplo. Aliás, vamos colocar um valor normal. 1000. 00. Vou dar aqui um Enter. Isso é até importante ter acontecido. Ó, ele não aceita, né, a vírgula aqui na sua codificação. Ele entende como se fosse um outro parâmetro da construção, né, aqui de algum tipo de método. Isso eu vou mostrar um pouco mais à frente também. Mas é interessante, pessoal, nesse ponto, esse problema que teve, olha, até para você poder estar reconhecendo, né, algumas cores aqui das linhas que aparecem aqui no seu código, para você poder estar interpretando da melhor maneira possível também. Até fiz aqui uma planilha, cores do ambiente, já que eu vou estar abrindo ela. Deixa eu dar um OK aqui. Então perceba que ficou aqui em vermelho, certo? Vou dar aqui um OK. Vamos só habilitar aqui essa planilha para você ver o seguinte. Essa planilha, lembrando que ela vai estar aí no curso, né, para vocês. Então, quando aparece aqui o vermelho, o que aconteceu? Qual o significado disso? Erro de escrita, sintaxe. Então, veja que eu errei, eu coloquei aqui o vírgula. Então, esse vírgula não pode estar aparecendo. Quando eu for tirar aqui, olha, veja que ele ficou uma linha preta novamente, olha. E isso quer dizer o quê? Que essa linha preta, deixa eu fazer o seguinte, vamos deixar assim, olha. O preto, nome de variáveis, procedimentos, valores, operadores, ou seja, e reticências. Por quê? É a construção que você fez. Então, toda linha que estiver na cor preta aqui, ela vai estar normal. O vermelho é o erro de escrita. O azul, ele vai representar aqui funções, procedimentos, valores booleanos, ou seja, veja que esse sub, end sub, true, false, vai ter mais algum aqui, o if, são algumas instruções, né, o início de funções e procedimentos que a gente vai estar comentando um pouco sobre isso lá na frente. Mas assim, então tudo que vem em azul são as palavras-chave também. Eu acho mais fácil guardar como palavra-chave. Vamos colocar assim a palavra-chave, que pode envolver tudo que eu disse anteriormente e palavras já diretas, diretamente, né, utilizadas aqui pelo VBA. Então são palavras que você não pode estar alterando e muito menos estar querendo complementá-las. Por exemplo, colocar um i aqui. Ele não vai aceitar. Executando aqui essa macro, ele vai dar essa mensagem, ou seja, erro de compilação. Vamos lá aqui, OK, fazer a correção aqui. Veja que ele nem ficou mais azul, né? Ficou preto. Agora voltou aqui o azul. Quando tiver verde, é o comentário, que muitas vezes você pode estar utilizando para explicar, né, um bloco, o que você tenha feito. O próprio Excel trouxe isso aqui para a gente, propriedades, o nome da minha macro. Mas você pode estar fazendo, por exemplo, vamos criar aqui, olha, aqui nesse exemplo que nós não terminamos, que deu aquele erro, né, a linha vermelha. Vamos colocar aqui, por exemplo, olha, vou dar um apóstrofo e vou colocar exemplo de atribuição de valores em células. Ou seja, veja que ficou verde. Isso é um comentário que você vai estar, então, aplicando, né? Dizendo que aquele bloco que você está fazendo, isso quer dizer, então, para essa situação que você está fazendo um teste aqui dessa célula. É claro, pessoal, novamente, né, que esse aqui é só um exemplo inicial. O ideal é você não vai encher para cada linha, né, para cada bloco de comentários. São pontos importantes. Você faz uma alteração no seu programa e você coloca uma alteração até para poder saber que foi mudado naquele ponto. Mas não que você tem que estar, cada item, cada bloquinho, tá adicionando aí seus comentários. Mesmo que inicialmente esteja aprendendo, é importante que você também já assimile, né, esses detalhes aqui, esse entendimento, e apenas algo um pouco mais complexo que você coloca então esse comentário. Bom, um outro item também aqui que vai aparecer em termos de cores aqui de código é esse amarelo.
que pode aparecer, né, dentre outras formas, quando você erra também aqui algum detalhe nessa nomenclatura. Então, se eu colocar, por exemplo, que em vez de colocar aqui um i, value, o que vai acontecer? Vou dar um enter, não aconteceu nada, vamos salvar. Quando eu executar aqui essa macro, ele vai dar um erro aqui, né, em tempo de execução. Se eu depurar aqui, o que é depurar? É verificar o erro. Então, vamos clicar aqui em depurar, ele mostra aqui o amarelo. Olha. Você consegue avaliar aqui, é claro que não te dá uma ajuda dizendo o que está errado, mas você vai estar revendo aqui essa descrição, aí você vem aqui e faz a correção, que ele vai estar fazendo então esse ajuste. Olha, veja que ficou amarelo ainda, basta que você salve. Vamos parar aqui, você pode até executar direto, eu salvando já está suficiente. Se eu clicar agora aqui em planilha 1, olha, que vai estar ocorrendo aqui a nossa modificação em A10, então vamos dar aqui um play. Perceba que ele colocou o valor ali de 1000, olha. Se você coloca aqui 10.000, por exemplo, salva, executa, olha lá, 10.000. Se vocês perceberam um detalhe aqui, pessoal, quando eu estava aqui nessa planilha, cores do ambiente, veja que ele mudou para mim aqui o texto, olha. Então, esse detalhe aqui de estar executando a macro por aqui, há um risco, né? Porque você, como eu tenho duas macros, ele está executando as duas. Aqui é só para você poder estar vendo como que é essa execução. O ideal é que você venha aqui, né, macros, define qual a macro que você quer executar e aí sim você faz aqui o seu teste. Perceba que aqui ele não alterou nada no A10, ó, porque lá eu estou dizendo que a planilha é 1. Então se eu for lá agora, o 10.000 está ali, se eu voltar aqui, ó, vamos colocar aqui 30.000. Vamos salvar, vamos voltar aqui na minha tela, macros A14, ó, essa daqui, executar, veja que ele não ficou aqui no normal, né? Não colocou nada aqui, mas se eu vier aqui em planilha 1, o 30.000 vai estar ali. Então, ou seja, eu consigo estar mandando valores de uma planilha para outra. Então, vão percebendo então que você consegue estar fazendo essas transações em várias planilhas, até mesmo entre arquivos. Por isso, vamos ver num outro momento como que você atribui, né, essa sua macro que você fez em botões, em itens de menu, para que não ocorra isso. De repente você está aqui, acha que vai estar executando, olha, e ele vai executar todo o bloco que tiver aqui, todas as macros. Então tem que ter muita atenção nesse detalhe. Como estamos aqui nessa fase de aprendizado, não teve tanta pane, né, relacionada aqui a essa mudança, certo? Mas tem que ter essa atenção também aí relacionado a execução das suas macros. Então, sabendo que você tem que estar escolhendo aqui já é suficiente para você não correr esse risco, que é o que eu passei aqui agora, né? Tá ok? Então, se você voltar aqui novamente no pesquisador de objeto, você consegue então estar fazendo várias pesquisas aqui, vários itens, para estar descobrindo, né, esses detalhes aqui das propriedades e dos métodos de nossos objetos. Se eu colocar, por exemplo, aqui o bold, que é o negrito, olha. Vamos supor que você sabe só uma parte, né, da propriedade ou do seu método. Você coloca ele aqui, ele vai dizer aonde vai estar encaixado esse item. Ou seja, em qual classe que faz parte esse bold que você colocou. E aqui embaixo ele já deixa marcado também, ó, veja que é o item fonte e o bold. Então dentro da fonte eu ainda posso estar colocando esse detalhe, mudando a cor, alterando aqui o itálico, olha, o name, enfim, o tamanho. Vários itens aqui que você vai estar tendo, né, que está estudando para poder estar fazendo então alguma modificação. É claro, novamente, vamos estar trabalhando com alguns desses. Mas você já consegue estar vendo. A ideia, pessoal, é que você não se limite apenas aqui à nossa aula. Pegue alguns exemplos, a gente vai estar sempre simulando aqui. Cria algumas macros, né, já faz o teste, ou seja, o que é o justificado, como que é o comando do justificado, centralizar. Já vai antecipando, porque quando chegar o momento você já consegue estar aplicando esse recurso. Então no caso aqui ainda vamos colocar aqui o tamanho, a size, que vai cair aqui nessa tela, né, pressionando aqui o F1 e veja que ele está dizendo o quê? Que o font size, ele retorna ou define o tamanho da fonte do item que você selecionou. Então, ou seja, vamos ver um exemplo aqui também. Vamos copiar aqui, ó. Eu vou copiar apenas, na verdade eu vou pegar isso daqui, ó, font size. Vou dar um Ctrl C aqui, vamos voltar para o Excel. Vamos fechar aqui o pesquisador de objetos. E nesse ponto aqui, olha, vamos restaurar aqui essa janela. E colando o código aqui embaixo, ó, Ctrl V. Veja que eu copiei aqui essa parte de cima, né, dizendo que é a mesma referência, né, Worksheets planilha 1.
Aonde aqui, eu vou até estar apagando aqui essa linha para você ver que vai funcionar também do mesmo jeito. Olha. Então veja que você não precisa estar colocando, se tiver algo assim simples, né, na sua planilha, você não precisa estar referenciando aqui toda essa parte. Então o que vai acontecer aqui? Vai estar pegando o mesmo item ali, colocando o valor, né, de 30 mil. Deixa eu mudar esse valor aqui para ver que mudou. E range A10, ele vai ter o font size igual a, vamos colocar aqui um 14. Vamos salvar. Então quando eu executar agora aqui esse comando, essa macro, né, olha. Aliás, deixa eu pegar por aqui, macros 14 executar. Olha só, ele já altera. Então, ou seja, esse pesquisador de objetos, pessoal, ele tem muito recurso também, bem interessante, que você consegue estar pesquisando através, então, da consulta à internet, né? Colocou no item aqui, você vai à internet, que ele vai estar mostrando também a sintaxe aqui do seu comando. Se tiver alguma dúvida relacionada a alguma propriedade, algum método, é só você estar perguntando para a gente também, via suporte, que a gente consegue estar mostrando também a melhor maneira de você estar usando esses recursos, né, a mais aqui nesse pesquisador, que é bem completo. Acaso você está se esquecendo, né, da tecla F1, se você clicar também aqui, vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui um efeito de texto, ó, texto, formato de efeito de texto, vamos colocar aqui o itálico. Então se você esquecer aqui do F1, se você vier aqui também nesse ícone, né, essa interrogação, ele também vai direto lá no ajuda, olha, lá no site. Vai carregando aqui e cai exatamente naquele ponto que você então estava selecionou, no caso, né? Mostrando como que é a sintaxe de uso dentro aqui do VB. Tá, ok? Então vamos fechar aqui o help. Pessoal, eu comecei a fazer aqui um resumo de códigos, até para você poder estar nesse início, né? Tá ajudando aí na construção, né, do conhecimento. E é bacana também que você pode, né, tá fazendo também da melhor maneira que você também achar aí. Nesse caso aqui, o que eu fiz, né? Para cada situação dessa, olha, eu já defini qual é esse código, através, é claro, criando a macro. Não que você vá decorar esses códigos. A ideia, pessoal, é que quando você vai estar utilizando isso, é certeza, daqui a um tempo você já consegue estar fazendo automaticamente todos esses passos aqui na construção de seus códigos. Aqui é só um exemplo de como eu estava falando anteriormente, de como que você pode estar simulando, né, algumas situações para você poder estar entendendo melhor também aqui o que acontece nessa geração aqui dos códigos. Então, para cada ação dessa, existe então o seu código correspondente. E a ideia é que você também consiga estar aumentando, né, essa relação aqui e de forma que fique, né, como um item de consulta rápida, né, para você poder estar utilizando, apenas copiando e colando aqui em seus códigos futuramente. E lembrando que agora o ideal é que você digite, né, cada ponto que você tiver necessidade para você poder estar assimilando, né, melhor também aqui o uso dessas palavras-chave aqui da codificação aqui do VBA. Tá certo? Bom, como uma ideia inicial agora aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova planilha e vamos executar aqui, criar aqui uma macro utilizando aqui dos recursos do VBA, sem estar utilizando aqui a macro, né, no caso, usando lá o recurso, né, da entrada lá no VBE, e você vai estar digitando então alguns comandos. Então, qual que é a ideia? Deixa eu colocar aqui os exercícios, que basicamente, né, é um resumo aqui de alguns pontos anteriores para poder fixar um pouco melhor aí o conceito e já seguir como um desafio para vocês mesmos, tá? Então, assim, a gente vai usar um pouco sim da macro, mas a grande parte aqui do recurso, o ideal é que seja feita lá através do Visual Basic, tá ok? Então é o seguinte, vamos fazer o exercício número 1. Escreva um código VBA onde irá copiar o conteúdo da célula A10 desta planilha para a célula A11 da mesma planilha. É lógico que tem algumas pegadinhas aqui, mas a grosso modo o que você vai imaginar. Você vai ter que estar criando algo que vai copiar esse item daqui para cá. Esse é o ponto. Um detalhe aqui, o nome da macro vai ser copiando itens. E vamos definir um atalho para ele, que é o Ctrl Shift R. A vantagem do atalho é que você não precisa estar acionando de repente aqui macros para poder estar executando, né, esse item. Tá? Então, mais à frente a gente vai estar criando botões e definindo, né, que tal macro vai ser utilizado com aquele botão, ou de repente até com o menu aqui na faixa de opções. Bom, o item 2 é escrever um código VBA, onde irá selecionar o conteúdo da célula 11 e deixá-la com a fonte Arial.
Tem aqui também o nome da macro, o atalho que será utilizado. Na 3, considerando estar na célula A3, ou seja, você tem que estar aqui. Escreva um código VBA onde irá entrar contexto autocriativo na célula ativa, ou seja, nessa célula. É claro que essa condição aqui é no início do nosso treinamento. Vai chegar um momento que, independente de onde você estiver, e você acionar aqui a sua macro, ela vai ter que estar colocando então esse valor. Então, nesse caso, eu estipulei que é a 13, mas em outro momento eu vou estar simulando também em qualquer posição que eu tiver aqui. É claro que eu vou estar acionando aqui a minha máquina, vai estar executando conforme programado lá no código do Visual Basic Applications. E durante essa construção, já vai pensando, pessoal, identifique então nos códigos, acima que foram utilizados, o objeto, a propriedade e os métodos que foram então utilizados, certo? Então, dá uma pausa aqui nessa aula, tenta fazer, pega um rascunho de papel que seja inicialmente. Não consegui guardar, então tudo bem. Abre uma tela separada aí para você poder estar fazendo esse detalhe. Então, dá uma pausa, faça e retorne aqui neste ponto para você ver como que é essa resolução. Bom, considerando que você tenha feito já os exercícios, vamos fazer aqui essa correção rápida, de uma forma bem tranquila. E de maneira então a não entrarmos mais em detalhes tão mais básicos assim, na sequência de nossas aulas, certo? Então vamos lá, escreva um código VBA onde irá copiar o conteúdo da célula A10. Então vamos inicialmente chamar aqui o construtor de macro, só para poder estar habilitando o recurso aqui do nome da minha macro, vamos colocar aqui copiando itens. E na sequência, o que eu vou fazer? Vamos definir aqui uma tecla de atalho, que vai ser o Ctrl Shift R. Então vamos lá, Ctrl Shift R. Porém, a ideia aqui agora, como eu acionei já minha macro, vou lá no Visual Basic e vamos criar então aqui a nossa macro. Deixa que ela está vazia, certo? Então esse item, copiando itens, como é que vai ser isso? Vamos lá. Eu vou estar selecionando, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver a instrução aqui, olha. Então aqui eu vou ter que estar copiando, deixa eu colocar assim, fica mais fácil. Vou chamar novamente aqui. E ver, se eu quero copiar aqui o conteúdo da célula A10, então eu vou ter que estar selecionando ela. Então eu vou dar um range. Vamos procurar aqui qual célula. Vamos pegar aqui a A10, então vamos colocar aqui A10. Certo? Ou seja, vou selecionar. Então, se eu vou estar aplicando este método de seleção, eu vou colocar aqui, procurar aqui o método, olha, select. Começou a digitar aqui, apareceu a palavra que você está querendo, basta dar um enter, ele já coloca ali para você. E vou fazer o que com isso? Com essa seleção, ó, selection. Ponto, vou copiar então essa seleção. Vou dar aqui um enter. O que ele fez? Ele vai estar indo para a célula A10, que é esse item aqui, e vai realizar aqui essa cópia, olha. Então, ou seja, já identificando os itens, nesse objeto aqui dessa célula, eu vou estar selecionando ela e com a minha seleção eu vou estar copiando. Lembrando que essa cópia, ele vai para a nossa área de transferência, esperando eu clicar em algum lugar para poder estar fazendo então a colagem, ou seja, copiou, colou. Então, para onde eu quero a cópia? Para a célula A11. Então, eu quero que ele vá agora para a célula A11. Vamos selecionar aqui essa célula, olha, e vamos nessa célula ativa, ou seja, vamos dar um comando aqui, active sheet, e vamos definir então o paste, que é o colar em inglês. Já até percebam, pessoal, que toda vez que eu estou criando uma macro, estou dentro aqui desse sub and sub. Isso aqui nós vamos estar comentando na próxima aula. Então sempre tem que estar dentro desse detalhe aqui. Esse detalhe, estou chamando de detalhe para você poder estar vendo na próxima aula o que significa isso. Bom, então a minha primeira macro já está aqui, olha. Só que eu não vou nem estar executando ela agora, vou fazer as 3 inicialmente, depois a gente executa ela através então aqui do nosso atalho do teclado. A nossa próxima macro, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar o conteúdo da célula A11 e deixá-la com a fonte Arial. Então vamos chamar aqui novamente, criando aqui nova macro,
Vamos definir o nome para ela, alterando fonte, alterando fonte. O atalho vai ser Ctrl Shift T. Então vamos pegar o Shift T. Vamos dar aqui um OK. Vou parar aqui essa gravação e dentro da macro eu vou estar editando ela agora, alterando fonte, editar. Então aqui, inicialmente, o que eu tenho que fazer? Range. Vamos selecionar aqui a minha célula A11, A10 aliás, né? Aliás, A11, né? Isso, A11. A11. Vamos colocar aqui então esse select. E com essa seleção, o with, a palavra aqui em inglês. Então com essa seleção, selection.font, vamos definir então que ela vai ser, vamos colocar aqui o name dela, igual a Arial. Já finalizando aqui então meu end with. Pessoal, mais à frente a gente vai estar vendo melhores explicações agora relacionadas aqui a esses dois pontos aqui, essas duas palavras-chave, né? Nós já vimos até antes e agora novamente esse detalhe aqui do with. Só lembrando que o atalho para essa macro aqui é o Ctrl Shift T, certo? Vamos salvar aqui. Vamos aqui à última criação, chama macro. Vamos colocar o nome dessa agora de entrada dados. E o meu atalho vai ser o Ctrl Shift Y. Ok. Posso estar parando aqui a minha macro. Vamos voltar aqui nela aqui no ambiente, olha. Entrada de dados, dá um Enter aqui para ficar mais fácil. Ok. Dá um Enter aqui. Perfeito. Então nessa minha entrada de dados, o que ela vai ter? Considerando estar na célula A13, então direto, range. Veja que sempre, pessoal, sempre o range ele está sendo aqui requisitado. Olha. A13. Vamos selecionar aqui então ponto select e active cell. Você pode perceber um detalhe bem interessante. Olha. Veja que quando você trabalha dentro da sua planilha, você utiliza o active cell. No caso lá, quando você copiou um item, perceba que eu utilizei uma outra coisa, né? Olha, Active Sheet. Isso porque eu copiei de algo fora da minha planilha. Eu não estou totalmente ligado aqui, né? No entanto, eu posso estar copiando, colando, né, o que eu fiz, a cópia que eu fiz aqui em qualquer outro software dentro aqui do meu computador. Então, ou seja, é a planilha ativa que ele fez aqui a colagem, independente da célula que você tenha colocado, né? Embora tenha marcado aqui a 11, mas em qualquer outra posição que tivesse clicado ou indicado aqui, ele colaria também, vindo lá da área de transferência. Então nesse caso aqui é a célula ativa, estou definindo que essa aqui é minha célula ativa. Então active yourself, ponto, fórmula R1C1, que é relacionado aqui à minha referência da célula, e vou digitar aqui então autocriativo. Ou seja, aquela célula A13 aqui embaixo, ela vai ter então esse conteúdo. Certo? É isso aí. E aí, conseguiram chegar nesse modo? Vamos só fazer o teste agora então dos atalhos. Vamos dar um salvar aqui, vamos fechar. Maximizar aqui a minha janela. Então vamos lá. Vamos fazer o teste então aqui das nossas macros. Então se eu pressionar agora aqui o Ctrl Shift R, o que vai acontecer? Ele vai estar copiando aqui o conteúdo. Então vamos lá, Ctrl, está em qualquer lugar, ó. Ctrl Shift R. Ok. Ele copiou ali, vou dar um Enter. Ele fez a cópia para mim, olha. Exatamente. Perceba que eu não tive que estar acionando aqui a minha macro. Foi direto aqui pelo atalho. Funcionou. Agora vamos pegar aqui esse, que é selecionar aqui esse conteúdo e deixar na fonte Arial, que é o Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Perfeito. Transformou aqui minha fonte Arial. Ele copiou daqui que era o Arrone e veio aqui para o Arial. E por último, vamos dar um Ctrl Shift Y. Ok, perfeito. Veio aqui o texto que foi copiado lá da nossa macro. Tá ok?
Bom pessoal, espero que vocês tenham então conseguido fazer esse exercício, foi bem simples, né? Mas é interessante que é uma construção do conhecimento, entenda dessa forma, que você já consegue então a partir de agora, né? Tá definindo então o nome da sua macro. Perceba que as boas práticas, nesse caso aqui, você vai estar colocando a inicial aqui maiúscula dos nomes, olha, seguido aqui desse underline. Em linguagem um pouco mais recente, a gente coloca isso um pouco sem esse underline, mas assim, vamos estar voltado aqui para o VBA aqui do Excel. Então você já consegue estar colocando aqui o atalho, atribuindo então o atalho à macro que você então definiu, tá ok? Bom pessoal, então aqui essa aula termina, sempre enfatizando, né, a importância de sempre digitar os códigos, por mais simples que possam parecer, tá legal? E então qualquer dúvida, né, entre em contato aqui pelo link do suporte ao aluno no site da Auto Criativo, e na próxima videoaula vamos conhecer um pouco mais, né, de alguns termos que envolvem este espetacular mundo da programação, que são as funções, procedimentos, rotinas e variáveis. Tá ok? Pessoal, forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.